Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o nosso encontro, de todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 da noite aqui na Record News. E hoje nós vamos conversar sobre o desempenho da nossa economia aqui em Santa Catarina, em meio, claro, a essa pandemia, em meio à crise financeira, mas principalmente sob o olhar do desempenho da indústria catarinense, que é um termômetro, da economia como um todo aqui para o nosso estado. Será que nós estamos já numa retomada saudável, agora ainda durante essa pandemia? A gente vai saber daqui a pouquinho então. Fique com a gente, eu sou Alexandre Mendonça e este é o Conexão ND, sempre um assunto muito especial para você. E como hoje é segunda-feira dia de Moacir Pereira, e ele já está aqui com a gente. Então, Moacir, como é que tá? Muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um Conexão. E eu já gostaria aqui de apresentar também o nosso convidado, que é o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, nossa Fiesc, senhor Mário César de Aguiar. Senhor Mário, muito boa noite para o senhor também. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Moacir. É um prazer poder participar desse importante programa. Aí estamos à disposição. Maravilha. Moacir Pereira, vamos começar então o bate-papo com o senhor Mário? Beleza pura. Boa noite, meu caro Alexandre. Meu cordial boa noite a todos os telespectadores, de maneira especial ao Dr. Mário César de Aguiar, o presidente da Fiesc, agradecendo já nesse início o atendimento ao nosso convite. Prontamente, o Dr. Mário concordou em comparecer no nosso Conexão ND. Dr. Mário, estamos agora todos preocupados, depois de atravessarmos aí meses e meses com essa pandemia, essa famosa nova onda, chamada segunda onda, aqui em Santa Catarina também, especialmente em setores importantes da nossa economia. Pergunta, então, para iniciar, doutor Mário, essa nova onda já está atingindo algum setor da indústria catarinense? Olha, Moacir, nós estamos aí nos preparando, cada vez mais, para manter a segurança dos nossos trabalhadores, de forma que nós não temos sentido nenhum impacto negativo em termos de aquisição da pandemia no local de trabalho. As nossas indústrias, elas atenderam a todas as recomendações do governo do estado, do governo federal, no sentido de dar ao trabalhador a devida segurança para que não houvesse a contaminação. Eventualmente pode haver uma outra contaminação, mas certamente essa contaminação vem de fora, as pessoas que estão fora da atividade empresarial, e no caso aqui industrial, não tendo sido reconhecido nenhum caso aí de infecção durante ou no espaço no ambiente de trabalho. Mas nós esperamos que isso rapidamente também se modifique o quadro. Há conhecimento de que no verão deverá haver uma minimização desse impacto da Covid-19. Esperamos que isso não afete a nossa economia, como, aliás, não tem afetado até agora, depois da recuperação que houve no início da pandemia. Nesses quase 8 meses de pandemia, depois daquele poderoso lockdown que praticamente parou tudo, a indústria realmente se destacou, porque em várias atividades, começando do agronegócio lá no Oeste, continuou normalmente, ninguém parou a atividade. Quais foram os setores, doutor Mário, que mais sofreram com essa pandemia aqui em Santa Catarina e que ainda continuam sofrendo? Os setores que mais sofreram, que demoraram a se recuperar, foram exatamente o setor têxtil e o setor de calçados. Foram setores bastante prejudicados, mas já recuperaram, estão em franco crescimento, ainda não atingiram os níveis pré-pandemia, mas estão em franco crescimento. Mas o importante, Moacir e Alexandre, é que a atividade industrial em Santa Catarina tem dado mostra da sua resiliência, da sua capacidade de gerar emprego, de fortalecer o crescimento do estado de Santa Catarina, e temos notado já no mês de setembro e outubro que nós ultrapassamos o nível de faturamento, recolhimento de impostos que tínhamos no mesmo período do ano passado, mostrando que realmente a nossa indústria já se recuperou e esperamos que os outros estados também se recuperem, já que Santa Catarina é um estado que produz mais do que consome. Nós também dependemos não só da exportação, mas também do bom desempenho de outros estados. Doutor Mário, acho que o público catarinense gostaria de saber, então, quais são os setores da indústria que tiveram melhores desempenhos agora, durante a pandemia, no comparativo com o ano passado. Bom, vários setores se notabilizaram aqui em Santa Catarina. Posso dizer que o agronegócio foi um setor altamente privilegiado. O setor de imóveis e madeiras também teve um crescimento bastante significativo, superando o que vinha faturando no mesmo período do ano passado. E, ao contrário do que se previa, o setor da construção civil, que inicialmente se mostrava que seria um setor altamente prejudicado, teve exatamente o contrário.
O setor da construção civil é um setor que tem empregado muitos trabalhadores e tem tido um faturamento bastante significativo, mostrando que esses foram os 3 principais setores que se destacaram aqui em Santa Catarina, puxando o número de empregos, aumentando a arrecadação de impostos. São setores bastante dinâmicos e que tiveram uma participação importante no crescimento do Estado. Agora, para mostrar até para o telespectador de casa, né, como é que foi a evolução desse ano aqui da indústria catarinense, principalmente em relação à pandemia, né? Eu tenho os dados aqui de que no mês de março houve uma queda, né, na produção em relação a fevereiro de 17,7%, 17,7% negativo. Depois, em abril, menos 14,2%, também ainda negativo, né? Em maio começou a melhorar, foi para 5,7% a produção em relação ao mês anterior, depois junho 10,3%, julho 10,1%. Agora, a preocupação naquela época, nesses primeiros 7 meses do ano, né, é que eles não teriam sido suficientes, aí esse resultado positivo não teria sido suficiente ainda para recompor aquelas perdas lá do início da pandemia de março e abril. Agora, a partir de agosto, setembro, isso já começou a melhorar em relação ao ano passado ou ainda a gente está tentando fazer uma produção ainda melhor do que do ano passado, hein? Como é que o senhor pode avaliar isso? A indústria no mês de junho já teve uma recuperação maior do que no mesmo período do ano passado. Em julho ele teve uma queda, mas em agosto e setembro o faturamento das indústrias catarinas foi superior ao que tivemos em setembro e agosto do ano anterior, mostrando que há um crescimento da nossa indústria. Da mesma forma, a questão dos empregos, né? Santa Catarina já recuperou todos aqueles empregos na indústria que foram perdidos com a pandemia. Hoje nós já estamos com saldo positivo nos empregos em Santa Catarina no ano de 2020. E também Santa Catarina tem demonstrado um crescimento no setor de exportação, que ainda não atingiu os níveis de 2019, mas tem mês a mês aumentado a sua participação na corrente de comércio internacional, o que é extremamente importante, já que Santa Catarina tem uma participação na corrente internacional de comércio bastante significativa aqui no Brasil. Então, nós somos um estado que ainda importamos mais do que exportamos, mas a grande maioria dos produtos que são por aqui importados não ficam em Santa Catarina, são demandados por outros estados e eles entram por Santa Catarina por conta da grande eficiência dos nossos portos e também por uma questão de uma política fiscal de incentivos que seja atrativo para Santa Catarina ter essa corrente internacional de comércio. Mas o dado mais importante, Moacir e Alexandre, é que o índice de confiança do empresário catarinense está extremamente elevado e, da mesma forma, a intenção de investir dos empresários catarinenses está bastante elevada, mostrando que o futuro que se aproxima é um futuro bastante promissor para Santa Catarina. Maravilha. Ainda falando de exportação, doutor Mário, qual é o nível de preocupação do senhor como líder do setor industrial de Santa Catarina em relação, por exemplo, à crise da Argentina? O povo está mais pobre aí, em função também da pandemia, mas por outras medidas, a questão dos Estados Unidos, a questão da China, né, que está sendo também objeto de muitas críticas e tal. Alguma preocupação nesse sentido aí com a exportação catarinense, que depende exatamente desses países, que são grandes parceiros brasileiros, além dos Estados Unidos, que agora vai mudar o presidente? Uma apreciação sua sobre esses 3 países, basicamente. O ano passado, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações catarinenses. Esse ano está perdendo para a China ultrapassou os Estados Unidos. Há sempre uma alternância entre China e Estados Unidos. São 2 mercados importantes. Todo empresário, todo industrial quer exportar para os Estados Unidos, que é um mercado bastante exigente. Na verdade, a China já compra mais produtos manufaturados de carne, de aves e de suínos e também um pouco de soja, que é exportado por Santa Catarina e não produzido por Santa Catarina. Mas nós temos, assim, um grande interesse em incrementar a nossa exportação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos compram de Santa Catarina produtos manufaturados. E os produtos manufaturados são os produtos que dão receita, que geram emprego aqui para Santa Catarina. Mas esperamos que a política comercial com os Estados Unidos não se altere, pelo contrário, ela possa até aumentar, já que há uma tendência de que esse novo governo, se for confirmado, o Biden, ele terá uma abertura maior em termos de mercado internacional. Essa é a nossa esperança, que haja um incremento nas relações comerciais. Não que não estivesse bom no governo Trump, mas talvez esteja até melhor
o próprio governo Biden. E a Argentina? A Argentina é um país que tem uma participação importante também na corrente de comércio internacional, mas pelos dados que nós estamos recebendo, a Argentina está com grande dificuldade, mas por incrível que pareça, esse ano ela está muito bem colocada em termos de importação de produtos catarinenses. Esperamos que rapidamente esse país possa equacionar seus problemas lá de pandemia e também problemas políticos, para que nós possamos incrementar e ter uma boa relação comercial, tanto na importação como na exportação. São países vizinhos, países que têm uma relação harmônica, que precisam fortalecer as suas relações comerciais, e aqui na Federação das Indústrias faremos todo o possível para que a nossa indústria possa exportar produtos para a Argentina e também receber insumos daquele importante país para as nossas produções. Senhor Mário, o senhor disse que, agora há pouco, né, que o olhar do empresariado, quer dizer, do industrial catarinense, está bastante positivo, né, principalmente para a questão de investimento. A questão do investimento para o futuro, né, para os próximos meses e para o próximo ano também, como é que esse empresariado está vendo essa questão do investimento, hein? Bom, certamente com muita confiança, né? Senão não faria o investimento. Então, nós temos uma característica que é importante frisar, nós temos sempre colocado, que as grandes empresas de Santa Catarina, na sua grande maioria, são empresas nascidas no estado de Santa Catarina. Isso reflete que nós somos um estado empreendedor. Então, o catarinense é um povo empreendedor, acredita naquilo que faz, tem confiança na sua empresa, na sua indústria, de forma que esse índice de confiança leva para a intenção de investir, e a intenção de investir, então, geração de emprego, geração de mais impostos. Estamos altamente confiantes, esperamos que essa tendência de investimento ela se amplie aqui em Santa Catarina. Tomário, até que ponto a pandemia atingiu as atividades da Federação das Indústrias, do SESI, do SENAI e do Instituto Evaldo Lodge? O que o senhor pode informar, inclusive, sobre novos projetos aí do Sistema Fiesc aqui em Santa Catarina, na área da tecnologia e na inovação, por favor? Bom, nós somos surpreendidos por essa pandemia, como todos, evidentemente, e isso nos causou uma mudança de direcionamento aqui, de ações bastante profunda. Nós entendemos que o SESI teve uma participação fundamental no sentido de esclarecer para as indústrias quais seriam os procedimentos, os protocolos adequados para que pudesse manter a saúde dos trabalhadores. Da mesma forma, o Senai rapidamente se organizou para que pudesse, de uma organização logística, atender às novas necessidades impostas pelos protocolos de segurança. E, em termos de federação, a federação trabalhou junto com outras entidades aqui de Santa Catarina, junto ao Ministério Público, junto a deputados estaduais e ao próprio governo, no sentido de criar os protocolos e manter a atividade econômica ativa para que não houvesse prejuízo em termos de desemprego, em termos de diminuição da arrecadação de impostos. Então, entendemos que a nossa participação foi bastante efetiva e, inclusive, criamos bastante mecanismo no sentido de fazer o monitoramento da desinfecção das pessoas. Temos, por exemplo, o Coronadados, que é uma plataforma extremamente importante, que você pode monitorar a saúde das pessoas e dos trabalhadores. Então, tivemos uma participação fundamental na questão dos respiradores, que era a grande demanda da saúde pública. A Fiesc teve uma participação fundamental, buscando equacionar e consertando vários respiradores que estavam aqui nos hospitais de Santa Catarina. Recuperamos mais de 80 respiradores, ajudamos as outras empresas a recuperar respiradores, também na construção de mecanismo para a construção de álcool em gel, outros EPIs para que pudéssemos atender às demandas da indústria. Então, entendemos que a nossa participação foi bastante positiva no atendimento às necessidades da demanda e da sociedade catarinense. Senhor Mário, de acordo com todos os dados, né, que a gente viu até agora da indústria, o senhor enxerga, por exemplo, talvez para o ano que vem, a indústria catarinense abrindo alguma oportunidade nova para investidores, para pessoas que querem investir realmente em Santa Catarina? Existe alguma oportunidade que o Estado está abrindo, por exemplo, até mesmo por causa da pandemia? Gostaria que o senhor respondesse isso, mas daqui a pouquinho, tá certo? Depois do nosso intervalo, quando a gente voltar aqui falando com o senhor Mário César de Aguiar, que é o presidente da Federação das Indústrias aqui do Estado. A gente volta rapidinho.
De volta aqui com o nosso Conexão ND. Hoje a gente está falando sobre a indústria catarinense, a importância dela e principalmente os aspectos positivos e negativos da pandemia, né, durante todo esse ano de 2020. E hoje está com a gente aqui Moacir Pereira, toda segunda-feira junto com a gente no Conexão ND, e também hoje o convidado especial, Dr. Mário César de Aguiar, que é o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Agora há pouco, antes do intervalo, eu havia perguntado para o senhor, né, senhor Mário, a respeito das oportunidades que daqui para frente Santa Catarina pode abrir, até por causa da pandemia. Porque a gente sabe que durante uma crise, às vezes abrem-se oportunidades. É o caso daqui para frente também com o nosso estado? Olha, Alexandre, essa pandemia trouxe muitas ameaças, mas também muitas oportunidades. E o empresário catarinense, o industrial catarinense, sempre foi um empresário que se adaptou rapidamente às crises. Então, nós temos aqui, por exemplo, como temos uma indústria altamente diversificada no estado, aliás, a indústria mais diversificada do país é a indústria catarinense, e também, dado essa necessidade de que o mundo entendeu de se substituir parte dos produtos que vinham da Ásia, nós temos uma grande oportunidade de sermos fornecedores parciais dessa grande demanda que foi criada em função de que o mundo todo ficou muito dependente da Ásia, está entendendo que tem que criar outros fornecedores para diminuir essa dependência. Então, pela qualidade da nossa indústria, pela diversidade que ela representa, nós temos aí uma grande oportunidade de sermos uma alternativa de fornecimento a essa nova demanda criada pela pandemia. Mas certamente também o setor industrial aprendeu muito com a pandemia, racionalizando a sua produção, digitalizando, buscando novos mecanismos, novos equipamentos para atender, então, a demanda de produtos e se adaptando à nova ordem de consumo que se criou com a pandemia. Acho que temos grandes oportunidades de crescimento e temos grande esperança que isso ocorra aqui em Santa Catarina. Presidente, pelo que o senhor está informando, já revelou em outras ocasiões também, e pelo que se constata, vários setores industriais, a começar do agronegócio, que depende muito do ser humano, do trabalhador humano, na verdade, ela é 1 metro, 2 metros de distância do outro, como a gente vê nos grandes frigoríficos, né? Trabalhou normalmente durante esses quase 8 meses. A indústria também trabalhou direto, vem trabalhando direto, com protocolos rigorosos de proteção da saúde dos seus trabalhadores e dos seus executivos e diretores. E o setor público em geral, doutor Mário, não vamos nem falar nas escolas, mas outros órgãos públicos estão todos trabalhando em home office, a maioria. Isso não é errado, não tem que haver alguma medida no sentido de rever essa situação, porque é o setor privado que garante o funcionamento do setor público, o pagamento de impostos, porque os servidores dependem do setor privado, está nesse descompasso. Não há um desequilíbrio muito forte a ser corrigido, na sua opinião? Moacir, uma pergunta interessante, né? Na verdade, com a pandemia, o próprio governo federal criou mecanismos, através das medidas provisórias, que permitiram que os empresários e seus trabalhadores pudessem adequar para essa nova situação que era inesperada e que não se tem literatura para mostrar quais seriam os procedimentos adequados. Então, as medidas provisórias foram importantes e as empresas, junto com os seus trabalhadores, criaram mecanismos para proteger as empresas e proteger os empregos. E entendemos que também o setor público deva ter uma participação nessa questão. Nós tivemos redução de jornada de trabalho, com redução de salário, nós tivemos demissão de funcionários, tudo para adequar a nova situação. E não vimos isso no setor público. Então, entendemos que essa conta deveria ser dividida por toda a sociedade. Mas nós, aqui da indústria e do setor empresarial, fizemos o dever de casa, estamos recuperando a economia, estamos crescendo. Então, são mecanismos que foram criados que possibilitaram que as indústrias pudessem manter a sua atividade empresarial e se aqueles que perderam emprego puderam rapidamente recuperar os postos de trabalho. O que nós estamos notando em todo o estado de Santa Catarina são vagas abertas pelas indústrias catarinenses, então há uma necessidade de fornecimento de mão de obra bastante significativo e esperamos que isso se mantenha e temos essa esperança. Mário, virando a página um pouquinho, na última sexta-feira, eu acompanhei pela televisão aí a presença do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, inclusive com 2 ministros, né, da Justiça e da Infraestrutura, e depois acompanhei também a ida dele ao Paraná.
E lá, o contraste dessas duas visitas é uma coisa, assim, realmente gigantesca, Ciane, porque aqui o presidente não anunciou nada. E lá em Renascença, o ministro da Infraestrutura, que é um dos mais competentes, mais ágeis, mais qualificados do meu ponto de vista desse governo, o doutor Tarcísio de Freitas, lá foram assinados convênios, doutor Mário, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais para infraestrutura, que é o maior gargalo hoje do setor produtivo e da população catarinense em geral, sobretudo no Vale do Itajaí e no oeste de Santa Catarina, como o senhor sabe melhor do que eu. E o que aconteceu no Paraná foi exatamente um relacionamento muito forte entre o governador Ratinho, Carlos Massa, filho, não é, e o governo federal. Isso, infelizmente, não acontece em Santa Catarina. O setor produtivo, a Fiesc, sempre liderou grandes mobilizações no Estado, grandes reivindicações no plano federal. Tem alguma ideia para melhorar esse relacionamento e fazer com que a necessidade básica da infraestrutura, sobretudo do grande produtor do Oeste, quer dizer, os trabalhadores, os avicultores, os sonicultores, que produzem com dificuldade, porque o insumo tem que vir lá do Oeste catarinense, do Oeste brasileiro, do Centro-Oeste brasileiro, e na hora de exportar também não tem estrada para exportar, não tem ferrovia, não tem nada, é complicado. Eu queria saber se existe algum projeto na Fiesc para mudar um pouco essa relação com Brasília e que Brasília atenda melhor o Estado de Santa Catarina. Bom, nós temos a convicção de que há uma falta de consideração com Santa Catarina em termos de investimentos. Santa Catarina é um estado produtor, um estado que tem dado retornos muito importantes para o Brasil em termos de geração de emprego e arrecadação de impostos, e não tem recebido a contrapartida por parte do governo federal, principalmente na questão da infraestrutura. Nós temos sempre dito que investir em Santa Catarina, além de ser uma questão de justiça, é uma questão até de inteligência, porque investindo em Santa Catarina, o Estado dará respostas muito rápidas e fortes para o governo federal. Agora, certamente que a infraestrutura é a nossa grande demanda. Nós temos uma única rodovia federal duplicada que ainda não está concluída, que é a BR-101, ainda temos a questão do Morro dos Cavalos. Nós temos uma deficiente malha ferroviária, aliás, já tivemos uma malha ferroviária maior do que temos hoje. Nós temos em Santa Catarina bons portos, né? Principalmente os portos privados têm dado uma resposta bastante importante pela sua eficiência, tem conseguido fazer com que Santa Catarina seja o segundo estado em movimentação de contêineres do Brasil. Praticamente 20% dos contêineres brasileiros são movimentados pelos eficientes portos de Santa Catarina, mas quando nós comparamos esses portos com os portos mundiais e também com os principais portos concorrentes brasileiros, todos, sem exceção, têm ferrovias, e os nossos portos não estão dotados com ferrovias. Então, há realmente uma demanda muito forte para Santa Catarina em termos de infraestrutura, e nós estamos trabalhando, inclusive fizemos um motivo de publicação de um livro que foi entregue, inclusive, ao ministro Tarcísio de Freitas. Ele leu todo o livro, deu uma resposta ao livro, reconhecendo a diferença da economia de Santa Catarina, que é uma economia que não exporta produtos primários, mas sim produtos que agregam valor, que geram emprego, mas mesmo assim não temos recebido os investimentos. Então, achamos que tem que haver uma mobilização da sociedade catarinense. Hoje, Moacir, fizemos uma reunião do Conselho das Entidades Empresariais exatamente nesse sentido de que fortalecer as relações empresariais com a nossa classe política para reclamar o que é de direito e de justiça em termos de investimento para Santa Catarina. Então, nós temos realmente essa deficiência no Estado. Agora, só uma coisa, senhor Mário, o senhor falou agora da ferrovia, né, que até o Moacir perguntou também, mas havia um tempo atrás, desde 2008, um projeto daquela ferrovia Oeste-Leste, a ferrovia do Frango, né, que não tinha nem projeto ainda na época. Já se fez um projeto disso e até o ministro Tarcísio tem alguns projetos até para o ano que vem de expansão das ferrovias no Brasil, mas isso contempla também Santa Catarina? O senhor tem notícia disso? Bom, o projeto, o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Econômico, Técnico e Ambiental, está pronto, foi entregue para a Valec. Nós estivemos na Valec no início do mês de março. Em 60 dias, o presidente ficou de fazer a aprovação desse EVTEA, mas até hoje não recebemos. Então, nós estamos marcando uma audiência lá em Brasília para o início de dezembro, já que o secretário está de férias, para que nós possamos entender quais são as razões por que ainda a Valec não disponibilizou esse EVTEA, que é uma ferrovia extremamente importante a leste e oeste, que deverá ser interligada à ferrovia litorânea e esse conjunto de ferrovias interligado à malha ferroviária nacional.
Tá Então, certo. nós vamos reclamar essa promessa que houve em termos de investimento em ferrovia, já que o estudo de viabilidade está concluído e nos pareceu ele altamente factível de se fazer essa ferrovia tão demandada, que poderá, além de escoar a nossa produção do agronegócio, também receber insumos para a nossa indústria, que é tão diversificada aqui em Santa Catarina. Maravilha. Moacir, uma perguntinha bem rápida, a gente está terminando o nosso tempo. A sua última pergunta, por favor. Acho que a pergunta não quer calar. Presidente Mário César Aguiar, a gente percebe que alguns senadores e deputados procuram defender Santa Catarina e Brasília no governo federal, mas, infelizmente, nós não temos tido respostas à altura do governo federal. O que é que está faltando? É representação política, é mobilização, é união, na sua opinião? Bom, nós temos trabalhado muito com o Fórum Parlamentar Catarinense, inclusive há um reconhecimento dos representantes de Brasília pela atuação do Fórum Parlamentar Catarinense, mas o que nós sentimos falta aqui em Santa Catarina, Moacir, é um banco de projetos, né? Acho que tem que ter uma integração maior das entidades empresariais, com o executivo, com o legislativo catarinense, com o nosso fórum parlamentar, no sentido de levarmos propostas unificadas e que nós possamos defender sem interesses regionais, sem interesses partidários. Acho que Santa Catarina tem que ter um projeto para Santa Catarina. E, nesse aspecto, a Federação das Indústrias pode contribuir, já que dispomos de vários dados, de vários estudos, e possamos aqui construir propostas bastante interessantes para Santa Catarina. Estamos à disposição, pretendemos nos aproximar cada vez mais da classe política para que possamos, em conjunto, resolver essas demandas que são tão importantes para o desenvolvimento de Santa Catarina. Perfeito. Senhor Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, quero agradecer muito a sua participação aqui no Conexão ND de hoje. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor e também para você, Moacir Pereira. Você volta aqui na próxima segunda-feira, né? Grande abraço, Alexandre. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Realmente um grande abraço aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Valeu, obrigado Moacir, obrigado Mário. A gente volta com certeza amanhã com Paulo Alceu aqui no nosso Conexão ND, você não pode perder, hein? Grande abraço e até amanhã.